nesta manhã de quinta-feira, o meteorologista Natálio Abrão, que vai falar a respeito de como encerramos 2016 com relação, né, à meteorologia, ao tempo e temperatura, e como vamos iniciar 2017. Natálio, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, para falar um pouco a respeito, e claro, a importância que tem, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas você só quer saber se vai dar praia ou não, não é nada disso. Nós também falamos a respeito dos agricultores que precisam de chuva, mas que também não pode ser demasiado, porque senão não tem jeito, né? Para quem tem aí aquele gado no pasto, que também precisa de pasto e que às vezes a chuva não ajuda. Como é que nós vamos encerrar 2016, Natálio? Marquinho, bom dia, Carmen, Sérgio, a todos os seus ouvintes. Como fizemos em 2014, virando o ano com muita chuva, só que na parte da tarde. Ah, é? Então, à tarde, isso de sábado para domingo, então dia 31 para o dia 1º, exatamente. E vai até a madrugada? Essas condições, elas vão persistir hoje, na sexta, no sábado, no domingo, até a segunda-feira, sempre na parte da tarde. As pancadas de chuvas, elas vão se espalhar porque 2 fatores estão influenciando essas condições. O calor intenso, uma massa de ar quente está atuando no centro-sul do país, e a umidade que está muito alta. Essa umidade vem da Amazônia e ela potencializa a formação dessas nuvens, e que virão acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento. O Natálio... Não, eu só queria saber quem é o parceiro nosso desse ano de 2017. É o Ninho, Laninha? Quem é que vai? Quem é que estará com a gente em 2017? Isso é um impacto que a gente quer saber também com relação à agricultura, viu, Natália? Tem várias perguntas aqui para você. Tá certo. A influência inversa dos anos anteriores. Nós estamos com um fraco Laninha, que significa que as águas do Oceano Pacífico Equatorial estão mais frias, meio grau, do que as médias históricas. E quando você tem essas temperaturas mais frias, você tem menos evaporação e mudanças nas direções do vento, trazendo até para o nordeste do país uma significativa mudança. Então, essas condições atuais, elas vão pender para uma perda de Laninha, ou seja, a partir de março nós vamos ter neutralidade, e a neutralidade é a ausência tanto de El Niño quanto de Laninha. E se você tem ausência, você tem condições do que se formar no sul do continente, no sul do país, de chegar a Mato Grosso do Sul, ou seja, é uma porteira aberta. Forma-se frentes frias, elas vão avançar e devem chegar a Mato Grosso do Sul. Como também, se nós tivermos massa de ar seca, elas vão ganhar força e retardar chuvas em épocas que poderiam ser normais. Mas nessa estação, no verão, a tendência é de que as chuvas sejam dentro das suas médias, das suas regiões. Só que esses primeiros dias do verão, desde o dia 20, 21 de dezembro, elas passaram da conta. Campo Grande já está com 31% acima da sua média do mês inteiro de dezembro. Ô Natálio, vou fazer minha pergunta, depois vocês façam a pergunta à vontade. Eu tenho essa pergunta que eu acho interessante. Muito antigamente, não muito antigamente, a temperatura no Brasil não passava de 40 graus. Até um samba no Rio 40 graus. Rio era o máximo de calor que existia. Hoje, 40 graus, hoje é fichinha, né? É frio. Tem temperaturas de 42, hoje 42 no Rio e tal. Isso é um fenômeno da natureza, ou as medições estão mais precisas agora do que antigamente? É muito interessante essa questão, porque até 1992, os registros eram feitos à mão, a máquina era de datilografia, né? Os parâmetros eram dos termômetros de mercúrio e as leituras eram feitas visualmente. Então, mas não deixam de ter suas respostas estatísticas, porque você tem hoje condições matemáticas de trazer as médias dos anos anteriores para ser levadas em consideração como referência. Nós temos também que a população de 30 anos atrás das capitais do país era muito menor do que nós temos hoje. E para a expansão
né, dessa população, teria que também haver a expansão urbana. E expansão urbana implica em asfaltamentos, em prédios, em desmatamentos, em queimadas, que são fatores que contribuem para as alterações dos parâmetros meteorológicos. Tanto que em 1960, levando-se em consideração Campo Grande, a temperatura média era de 24,5 graus, a temperatura média anual. Hoje está em 25,6 graus, 1,1 grau acima dessas médias de 30 anos. E nós sabemos que aumento de temperatura significa aumento de energia, e ela multiplica as respostas que os eventos meteorológicos vão causar. Tanto que uma nuvem de trovoada, 30 anos atrás, nós não sabíamos que tinha enchentes que provocavam inundações. Nós não tínhamos uma estatística tão acurada do número de pessoas que morrem por descargas elétricas. Então, hoje, esses eventos estão potencializados e as respostas são mais intensas. Eu te dou um exemplo. Mato Grosso do Sul, as nuvens que se formam, geradoras de raios e descargas elétricas, em 1960, ela tinha em média 8.000 amperes, um único raio. Hoje, com os equipamentos mais sofisticados, nós já temos descargas elétricas com corrente de 13.000 amperes. Então, o nosso centro-oeste aqui, principalmente em Mato Grosso do Sul, quando ocorre eventos de raios e descargas elétricas, pode ter certeza que um dano, ou em animal ou em pessoas, vai gerar. Eu tenho perguntas, Natália, com relação à agricultura. O Brasil está prevendo colher, pela primeira vez na história, mais de 100 milhões de toneladas de soja. Isso. Né? Mato Grosso do Sul é o sexto maior produtor de soja do país e tem aí uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que a soja hoje é disputada a tapa, é uma commodity, pelo mundo, principalmente por conta da China, né, que precisa muito de soja. O mundo precisa de soja e a demanda é muito aquecida, a gente não consegue atender. Com relação à colheita, já está sendo feita. E muita gente está com medo de excesso de chuva, como você falou. Que isso pode atrapalhar bastante a colheita da soja. Nos municípios, falando da soja, depois vou falar do milho. Nos municípios que têm maior produtividade de soja, como é que está a previsão do tempo para esse período de colheita? Tá. É extremamente importante essa questão, porque nós acompanhamos, porque, como você citou, é uma commodity internacional. E ela importantíssima para a balança comercial. Isso, e há flutuações internacionais, né? E principalmente quando a Bolsa de Nova York e a Bolsa de Detroit, elas têm as oscilações na atividade agrícola em função do que os Estados Unidos e a China podem ter necessidade. Ou os Estados Unidos de exportar para a Europa e a Ásia, ou o Brasil como um grande produtor. Então, hoje, nós já tivemos a primeira dificuldade. O agricultor passou por um período muito significativo, um fio da navalha no plantio da safra de verão. Nós tivemos o centro-sul do estado, entre Campo Grande e Dourados, 22 dias sem chuva em plena plantio. Era uma fase de desenvolvimento da planta. Que precisava de chuva nessa época e não teve. E não teve. Foi plantado com solo muito seco. E alguns até refez esse plantio. Então, uma situação como essa, você tem duas situações, produção e produtividade. Então, nós trabalhamos com a parceria dos agrônomos, né, da universidade. Eles nos proporcionam essas ferramentas para avaliar perdas na produtividade. Então, você tem 22 dias sem chuva, e uma situação dessa que poderia gerar uma vagem com 30 grãos, já pode ter os mesmos 30 com um diâmetro menor. Pode ter 28, 26, então isso você vai ter 50 sacos. Na colheita já cai para 45, né, com o mesmo peso. Então, essa produtividade já está afetada. Quer dizer, a produtividade na colheita da soja, a safra de soja já foi afetada por conta da seca. Na colheita agora, né, quando a gente vai entrar no período de colheita. De fim de fevereiro e início de março. Como é que esses efeitos Laninha, enfim,
podem ter Interferir. interferir nessa época de colheita. Então, você veja, já estamos acompanhando o desenvolvimento. Já tem municípios que são as regiões produtoras. A região de Dourados, região ali de Maracaju, região de Cidrolândia e no norte, região de Chapadão do Sul, Costa Rica e parte de Cacilândia. Então, essas duas regiões também já estão com influências com respeito a essa produtividade. E aí vem uma preocupação para nós. Nós trabalhamos com os modelos e aí vai um alerta para o agricultor, porque é justamente na colheita. Nós estamos com chuvas, com excesso de chuva. As bacias do Rio Vacaria, Rio Dourado e Rio Brilhante já estão com as suas bacias subindo acima do normal. Então, o acesso às áreas que estão plantadas já está com dificuldade. Vai haver uma melhoria porque em janeiro vai haver uma redução dessas chuvas, elas tornarão regulares e bem distribuídas. Vai secar um pouco o solo. Vai. Então vai ter um desenvolvimento, pode haver até uma recuperação no desenvolvimento, que é final de janeiro e fevereiro, já é o desenvolvimento do grão. Então isso pode ajudar bastante. Só que tem um detalhe. Fins de fevereiro para a primeira e a segunda semana de março, que é justamente o fim da estação, o início do outono, é o início da colheita, essa última semana, muito cuidado que está previsto muita chuva nessas regiões. O centro-sul de Mato Grosso do Sul e também, principalmente, a região norte, a região de Chapadão, que está iniciando o período chuvoso naquela faixa do estado. O centro, o norte e nordeste de Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás, que também é uma região produtora, deve ter muita chuva justamente no período da colheita. Com relação ao milho, finalizando minha participação aqui, Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de milho do Brasil, né? Que prevê aí, o Brasil todo prevê mais de 86 milhões de toneladas em colheita. Então, o Mato Grosso do Sul tem uma importância muito grande na questão do milho. Quebrou a safra do milho esse ano. Né? Um prejuízo muito grande. A gente tem a safra de verão agora. A safrinha. E a safrinha, que é no meio do ano, que é a safra de inverno, que é muito sujeita a oscilações climáticas. Para safrinha, já existe uma previsão, uma projeção de como é que vai estar, primeiro agora, né, para a safra de verão e para a safrinha. Já existe... Há maneiras de já se projetar, se prever como é que vai estar o comportamento do clima lá na metade do ano? Tem, nós trabalhamos com as macro situações, né? Então a América do Sul vai estar sob uma influência de um evento de neutralidade, nem El Niño nem Laninha. Se fosse El Niño, era benéfico para Mato Grosso do Sul, porque historicamente, desde 1880 que se faz as análises das oscilações do fenômeno, nós sempre verificamos que justamente no total da colheita, que é a Embrapa e o MAPA, o Ministério da Agricultura, ela faz a projeção da colheita da soja, como é agora, que deve ficar em torno de 1,5% a menos do esperado desses 100 milhões, e a projeção para frente é de uma situação de neutralidade. Então não haverá grandes estiagens, né, entre março até meados de junho. Então nós poderemos ter temperaturas baixas, extremamente baixas em maio e junho. Quer dizer, o inverno vai ser mais rigoroso. Ele vai ser um pouco mais rigoroso do que nós tivemos em 2016 e 2015. Não vai ser igual a 2013, cujas temperaturas foram historicamente as mais baixas da história de Mato Grosso do Sul. Vários municípios com até 2,5 graus abaixo de zero. Então não teremos essa situação crítica, mas terá muitos períodos com temperaturas baixas. E numa situação de neutralidade, o plantio da safrinha, ela pode ter o seu desenvolvimento dentro da sua normalidade. Natalio, com relação às enchentes aqui na nossa capital, Campo Grande, a equipe do prefeito eleito que assume agora a partir de 1º de janeiro, o prefeito Marquinhos Trade, precisa se preocupar com relação às enchentes aqui na nossa capital? O que é que nós podemos falar a respeito disso? Tem, porque Campo Grande, ele não tem dentro do seu plano diretor detalhes mais acurados com relação aos locais que são passíveis de enchentes. E agora, por exemplo, nesses próximos dias, nós temos previsões de pancada de chuva em várias regiões, no leste, no nordeste, aqui na região central. Essas pancadas de chuva na parte da tarde, elas sempre têm um fator que nós analisamos,
que não se analisava antes. A gente só diria assim, choveu 40 milímetros. Certo. Tá? E não tínhamos, o que a gente faz é o monitoramento por bairro. Hoje nós temos. Nós monitoramos 28 bairros online. Então, com essa situação, nós passamos a observar o seguinte: volume de chuva e tempo. Então, se eu tenho 10 milímetros de chuva em 5 minutos, esses 10 minutos é pouco, mas ele pode causar um dano. E hoje já temos situações de 60 milímetros em menos de 1 hora. Então, isso não dá tempo suficiente para as pessoas buscarem locais que tenham mais segurança. Então, as regiões que já são conhecidas, né, a região do Cabaço, a região do Shopping, a região do Norte e Sul, né, ali o início do Rio Anhanguí, isso historicamente, são os pontos em que há um estrangulamento, né, tendo em vista que o Lago do Amor também são pontos que precisam ser levados em consideração, e ali, nesses locais citados, eu não vou falar que é previsto, não. Nós podemos dizer que é com certeza. Tá? Nós temos situações em que pode haver risco de vidas, inclusive. Então, esse fim de semana, por exemplo, tem que se ter cuidado, dia 31 para dia 1º, na parte da tarde. 2014, o Soter transbordou, né? A avenida, a Via Parque ali, ela desapareceu, principalmente no início da Afonso Pena, né? Com carros ali, pessoas em cima do teto de veículos, e isso está previsto. Também já para esse final de semana. E não descartamos até o final da estação repetições de eventos como esse, tá? Até final de março, até 20 de março, no verão. Por quê? Porque nós estamos com temperaturas até 3 a 4 graus acima das médias, das máximas, que é em torno de 31 graus. Nós vamos ter em alguns municípios, como já teve ontem, Três Lagoas com 37, sensação térmica de 42. Hoje a previsão para Campo Grande é de 34 graus, temperatura alta, umidade alta, formação de nuvens carregadas. Então a resposta é essa. Nós consideramos também número de raios. Mato Grosso do Sul tem um elevado número de descargas elétricas que nós monitoramos também diariamente. Os riscos para as pessoas, esse final de semana, balneários, piscinas, são os rios, né? As pessoas demandam de Campo Grande para o interior, vai ter BRs com deslizamento, com cuidados nas pistas. Isso já praticamente perigos anunciados. Tá? As pessoas ingerem bebidas, alimentos e excesso, e nós temos historicamente que essa combinação ela é um combustível para os danos para as pessoas. Com relação aos raios ultravioleta, o verão é a estação dos raios ultravioleta. Então nós levamos muito em consideração porque são os mais elevados, entre as 10 da manhã até as 14 horas da tarde. Pessoas de pele mais clara, uma proteção, hoje existem bronzeadores com um FPS 30, 40, 50, né, que as pessoas, quanto mais clara a pele, mais proteção. E as pessoas não colocam, não se protegem. Roupas claras, roupas leves, por quê? Porque as roupas brancas, elas refletem. E as pessoas insistem que a roupa escura é mais elegante, mais bonita. E aí, esse desconforto que o calor e o raio de sol proporciona não é levado em consideração. Natália Abrão, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, te desejar um feliz 2017. Obrigado aí, né, por esta parceria, por levar até aos nossos ouvintes as informações necessárias. E claro, ninguém aqui está assustando, é apenas fazendo um alerta do que pode ocorrer. Então, se a gente pode alertar e a pessoa sair prevenida, sempre é bem melhor, né, que isso aconteça. Por isso nós o chamamos aqui. Nosso muito obrigado e obrigado pela parceria aqui com o programa Tribuna Livre com a FM Capital. Se me permite, eu gostaria de desejar a todos os seus ouvintes, a vocês, meus amigos, meus queridos amigos, que eu convivo há tantos anos, que o 2017, cuja soma é 1, 2016, somando é 9, é 0, é nulo, e foi esse desastre que vocês viram aí. Quedas de grandes autoridades, meu sentimento com 13 milhões de desempregados, que 2017 seja a primeira marcha, o primeiro degrau, para que essas pessoas tenham muita saúde, muita paz, muita alegria. E aqui eu pediria permissão para falar em nome de um amigo que eu conheci, né? Chama-se Vitorino Sherman, que hoje não está no meio de nós, acompanhava a equipe da Chapecoense.
Sim. que em nome dele eu faço a minha homenagem a todos os jornalistas, todos os radialistas, todas as pessoas da comunicação, que tenham sempre esse brio e de trazer a informação com qualidade e responsabilidade a todos os seus ouvintes. Obrigado. Nós a quem agradecemos. Obrigada.